Tem uma frase de Joana de Ângeles que eu pedi para já colocasse antes mesmo do estudo, para a gente já ir refletindo, né? E o tema de hoje é tolerância construtiva. Olha só, para mim, pelo menos, é uma expressão diferente da tolerância. Então, vamos tentar entender um pouquinho o que seria essa tolerância construtiva. O primeiro parágrafo vem com uma outra citação, um outro verbo, que não é apenas tolerar, é o julgar, o julgamento. O que tem será a ver o julgamento com a tolerância? Quando o julgamento perde força, os conflitos diminuem e a consciência se expande. Olha que interessante. Tolerância não é concordar com tudo, é compreender sem precisar rejeitar. Cada ser humano está em um ponto do caminho, cada consciência em um grau de despertar. Cada indivíduo evolui em um ritmo diferente. Julgar é fácil. Compreender exige consciência. Então, aqui foram os verbos julgar, compreender e despertar. Cada indivíduo evolui em um ritmo diferente. Todos estamos aprendendo apenas em tempos diferentes. Então, nós não podemos exigir mais do que as pessoas possam oferecer. E para isso a gente desperta essa compreensão. E para isso a gente, despertando a compreensão, nós deixamos de julgar. E é por isso que o julgamento perde força, se você compreende. Estamos aqui no planeta Terra para evoluir. E quem compreende o outro se aproxima da sabedoria universal. Muitas das pessoas acham que compreender, o ato de compreender a pessoa, principalmente aquela que a gente tem uma relação mais íntima, nós podemos exigir, nós podemos pedir mais do que ela oferece. Nós imaginamos que podemos mudar essa pessoa no nosso tempo e não no tempo dela. Dela crescer, dela evoluir, dela amadurecer, não só o intelecto, mas como espiritualmente falando. Conviver é condição natural de todos. Agora, aprender a conviver é lição de espiritualização humana. Nós não sabemos conviver com o nosso próximo. Nós não sabemos conviver na sociedade sem exigir, sem compreender, sem tolerar. No livro Alma e Coração, Emmanuel nos ensina que além da nossa razão e da nossa inteligência, precisamos desenvolver nossos sentimentos. E ele nos diz que o desenvolvimento do sentimento ocupa extenso período da caminhada evolutiva humana. Nós demoramos muito para desenvolver o sentimento. E a gente acha que ele já está pronto em nós. Nós sentimos tudo errado. Nós sentimos a verdade como muitas das vezes são equívocos da nossa parte.
Nós gastamos encarnações e mais encarnações para que consigamos nos desenvolver na área dos sentimentos, das relações, das emoções, das afetividades. Nós muitas das vezes não conseguimos dar nome ao que sentimos, dar nome às nossas emoções. Conviver fraternalmente deve ser a essência da nossa busca. Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem e precisam ser recíprocas. Uma outra coisa que a gente não sabe: comunicar. E comunicar não é só apenas falar, expressar o que a gente quer expressar. Comunicar é, antes de tudo, saber ouvir. E nós ouvimos para responder. Nós não ouvimos para compreender. E sem a compreensão, nós não conseguimos ajudar, apoiar, elevar, estimular o nosso próximo. Relacionar-se corresponde a uma doação simultânea e contínua entre dois ou mais seres humanos. E só evoluímos em conjunto, no coletivo. Nós não conseguimos evoluir, crescer, aprender, convivendo sozinhos e isolados. A vida, ela é uma eterna troca de conhecimento, de experiências. E para isso ela tem que ser feita em sociedade. Por que é tão difícil conviver? Por causa das nossas muitas imperfeições morais. E o que são imperfeições morais? Nada mais são do que os vícios que carregamos em nós. E qual desses vícios é o mais radical e o mais enraizado em nós? Temos a resposta no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os misericordiosos. Mais precisamente nos itens 9 e 10, cujo título é O Argueiro e a Trave no Olho. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do nosso próprio. Nós percebemos a limitação do próximo, mas a gente não consegue enxergar as nossas limitações. E nós desejamos e queremos ser aceitos do jeito que a gente é, com as nossas ignorâncias, com as nossas limitações, com as nossas ansiedades, com os nossos pontos de vista, com a razão, entre aspas, que carregamos de bandeira. Mas nós não conseguimos enxergar a limitação do nosso próximo, as fragilidades, as mazelas, que muitas das vezes as nossas também são iguais. Mas sempre a do nosso colega é pior do que as nossas. Nós comparamos muito, fazemos muitas comparações, tiramos muitas medidas das pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte no nosso trabalho, ou na nossa casa, ou na sociedade. Mas nós jamais nos incluímos nesses pesos e medidas que nos referimos às pessoas. É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos,
tanto morais quanto os físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Então, a nossa maior dificuldade nos relacionamentos, na nossa convivência, o nosso vício maior é o orgulho. E logo após do orgulho vem o quê? O egoísmo. Se o orgulho é a fonte de todos os vícios e também a negação de muitas virtudes, os benfeitores espirituais, na questão 913 de O Livro dos Espíritos, também nos esclarecem a respeito dos malefícios do outro vício também presente em nós, que é o egoísmo. O orgulho e o egoísmo sempre estão de mãos dadas. Às vezes, muitos dos sofrimentos que nós temos, ele é revestido, de dor, mas a causa principal de muitos desses sofrimentos é o nosso egoísmo que fala mais alto. O nosso orgulho, a nossa indignação, a nossa revolta por não ser ou não ter o que queremos, de uma forma mais particular, mais egoísta, mais... Dizem eles, os mensageiros, os espíritos do livro dos espíritos, respondendo: quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve eliminar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Como que a gente pode? Nós exigimos a justiça, nós exigimos o amor e exigimos a caridade das outras pessoas. Mas o nosso egoísmo impede da gente praticar a justiça. Muitas das vezes nós exigimos a justiça, mas nós não a praticamos. E como exigir sem praticar? Sem oferecer antes? Como que eu vou exigir o amor de alguém, sendo que eu não posso oferecer o mínimo de amor? Eu acho que tem aqui falando, olha lá, contribua sempre com um pouco de amor para vencer o mal do mundo. Então, onde não houver amor, onde não houver justiça, onde não houver a caridade, sejamos o primeiro a ofertar, a oferecer, mas em atitudes concretas, em ações verdadeiras, e não somente de palavras, e não somente de intenção, ou só de boa vontade. O egoísmo impede o perdão, a paciência e a aceitação, que nos leva a gerar a intolerância. Como que nós vamos oferecer o perdão? Como que nós vamos oferecer a paciência e aceitar, compreender o nosso próximo, com todas as suas limitações? Tem um ditado popular que diz que coração é terra onde ninguém pisa. E não pisa mesmo. Porque você vê o exterior da pessoa. Mas o que se passa naquele coração e o que se passa naquela mente da pessoa, nós não sabemos. Nós não sabemos nem pelas atitudes dela. Porque se a gente consegue, muitas das vezes, manipular as nossas próprias atitudes, manipular um sorriso,
Manipular uma risada, sabendo que o nosso coração está massacrado? Então, como nós vamos julgar, condenar e apontar? Isso é uma descaridade com o próximo. Essa necessidade de respeitar o outro é uma das lições mais urgentes a se conquistar na vitória sobre o egoísmo. E eu acho que hoje o respeito ao próximo, ele está muito, muito conturbado. Está muito baixo o nível do respeito com o ser humano. Porque hoje qualquer coisinha a gente vai na mídia e literalmente nós despejamos, para não falar uma outra palavra. Quando a gente não se dirige, diretamente a uma pessoa, a gente faz insinuações. E é tão fácil. A malícia, o julgamento, o apontamento. Então, essa necessidade de respeitar, de aprender realmente o respeito, é uma das lições mais urgentes, e não existe respeito sem tolerância construtiva. E o que é essa tolerância construtiva? É aquela que oferece condições aos nossos campos íntimo e exterior para que haja o respeito e uma convivência pacífica, mesmo com aqueles irmãos que pensam ou ajam diferente de nós. É um exercício, é uma construção. O respeito e a tolerância. Nós devemos dar esse espaço. Nós devemos construir, oferecer essas condições. Agora, a gente, nas relações, nós exigimos o quê? Nós exigimos a nossa voz, nós exigimos a nossa razão. Nós exigimos a nossa imposição muitas das vezes, ou na maioria das vezes. Mesmo necessitados de uma cooperação, de uma colaboração, mesmo necessitados de aprendizados, de trocas de experiências. Porque nós realmente, de fato, não vivemos sozinhos, nós dependemos do contexto da vida. Não adianta a gente dizer que somos independentes de tudo, do sistema. Não, não somos. Não somos independentes da sociedade. Nós necessitamos desse conjunto, não só para sobreviver, mas também para doar a inteligência que nós fomos capacitados, a doar as nossas habilidades, a doar o nosso conhecimento, para que o progresso continue, sempre se emancipe, sempre se conquiste. E o que eu posso, a Patrícia pode de uma outra forma, melhorada, a Kátia mais ainda, melhorada no mesmo contexto, mas ela dá sua colaboração do jeito dela. E nós todos temos algo a oferecer dessa forma. E também a aprender. E essa condição nos nossos campos íntimos,
que é a gente poder enxergar o nosso próximo nas mesmas condições em que eu estou dele. Estamos todos, como foi falado aqui, aprendendo, nos desenvolvendo, mas cada qual no seu tempo, cada qual no seu momento e à sua maneira. Então essa abertura é uma espera, mas é uma espera com fé. E a fé, ela é uma esperança ativa, positiva e colaborativa. A tolerância não implica, olha só, resignação passiva. Pelo contrário, a tolerância é uma atitude construtiva dessas condições para os bons relacionamentos, os quais, por sua vez, dissolvem as espessas nuvens do mal-querer. As divergências, as diferentes ideias e opiniões fazem parte da convivência sem que necessariamente determinem desacordo. Não é nas diferenças que a gente aprende mais? É para ser. Quando a gente tira o orgulho e o egoísmo. É nas diferenças que a gente se encanta pelo nosso próximo. Pela capacidade que eles têm de se iluminar. E de iluminar o que está ao redor. Porque desponta. Porque também desperta em nós a capacidade de pensar melhor, de agir melhor, de copiar esses exemplos magníficos que estão ao nosso redor. As divergências, as diferentes ideias e opiniões fazem parte da convivência sem que necessariamente determinem desacordo. É você tolerar, muitas das vezes, as dificuldades e as limitações das outras pessoas, mas sem se afastar, sem julgar. Apenas esperar. Para que elas possam aprender e mudar as suas, vamos dizer assim, as suas ideias. E você, muito mais, podendo de uma maneira humilde e exemplar, ajudar o seu próximo de uma maneira silenciosa, acolhedora, sem apontar os seus erros. Toleremos sempre sendo indulgentes com as faltas alheias, porque nós também temos as nossas faltas. E nós também precisamos da indulgência. Toleremos incondicionalmente usando o perdão que estimula a harmonia e o entendimento, porque nós também precisamos do perdão. Porque nós também queremos ser entendidos na sociedade. Queremos ser aceitos na sociedade. Toleremos com desprendimento, guardando a paciência com a melhoria do outro. Esse desprendimento na paciência é a gente não ficar apegado àquela vontade egoísta de querer mudar as outras pessoas. Toleremos com fé, entregando ao tempo a solução das adversidades. E a fé, ela nos traz clareza no pensar e no sentir, quando nós a deixamos fluir. Quando nós paramos de escutar o mundo exterior e escutar o nosso silêncio interior. Que tem grandes mensagens, que é a nossa consciência.
nos intuindo e nos direcionando. Quando nós deixamos o barulho material lá fora e falamos e ouvimos com o silêncio da paz. Toleremos com compreensão, entendendo que cada pessoa tem seu patamar evolutivo, como nós também queremos ser compreendidos e aceitos. Toleremos com oração, evitando os círculos mentais de baixo teor moral. Círculos mentais de baixo teor moral. São as nossas indignações, são o nosso egoísmo falando mais alto. Quando os nossos sentimentos ele vem carregado de mágoas e ódios. E a oração alivia, eleva e ela age. Não só no nosso psiquismo, mas também nos nossos sentimentos, na nossa emanação energética. Toleremos com trabalho, ocupando a mente com ideias nobres que eliminam o espaço de disputas inferiores. O trabalho, ele deveria ser, a nossa maior doação daquilo que sabemos, daquilo que podemos fazer de melhor, daquilo que podemos mudar para patamares melhores. O espaço que vivemos, seja em casa, seja na sociedade, seja na nossa profissão que nos dedicamos, sem disputas. Porque quando a gente oferece algo de bom, quando a gente muda algo de bom ao nosso redor, o principal beneficiário somos nós mesmos. Não vamos esperar que as outras pessoas façam primeiro. Vamos ofertar primeiro aquilo que nós temos de melhor, porque nós receberemos primeiro também. Toleremos com aprendizado, buscando as lições sublimes do amor aplicado e meditando nas nossas necessidades. Nós, muitas das vezes, não conseguimos ver o aprendizado nas nossas relações, na nossa vivência lá fora. Nós nunca sabemos, paramos para pensar e falamos assim, realmente eu aprendi com isso. É difícil a gente ver, olha só o que eu aprendi nessa situação ou nessa relação. Muitas das vezes a gente vê o rancor, a mágoa, o sentimento às vezes de contrariedade ou de indignação diante de uma situação, mas nós não conseguimos identificar o que colocamos nessas situações e nessas relações de positividade, a nossa inteligência. Muitas tribulações na vida da gente como se fosse algo estivesse nos chacoalhando para despertar a nossa inteligência, a nossa capacidade para que ela se torne ativa, para que ela se torne presente nessas situações. E nós não enxergamos isso. A gente julga, a gente reclama do sistema, a gente reclama das pessoas, das relações, mas a gente não consegue se destacar através de nós mesmos, mas no sentido benéfico, de mudar essa situação de uma maneira inteligente e positiva. E a gente não vê crescimento, porque a gente não se dispõe a isso. Toleremos com discrição, abstendo-nos de nomear pejorativamente pessoas e grupos. O que mais a gente faz? Se não é a crítica.
E conforme o ambiente que a gente está, a gente a gente realmente denomina determinados grupos, como talvez o grupo dos não faz nada, o grupo dos chatos, os grupos dos... sei lá, agora não me vem à cabeça. Mas porque essa tolerância, ela corre bem longe. E por isso nós não usamos essa descrição. Nós julgamos. Toleramos com meditação, controlando o surgimento dos sentimentos impetuosos que elaboram os raciocínios de desforra. A meditação, para a gente conhecer a nós mesmos. A meditação, para a gente trazer esse equilíbrio e harmonia interior. A meditação para não agirmos com os condicionamentos que nós temos de maneira impulsiva, de uma maneira nervosa. Tolerando, preparamos intimamente os recursos para o amor. Porque a tolerância, como foi falado já desde o início, é uma compreensão tanto de nós mesmos quanto do que está acontecendo ao nosso redor e com as pessoas presentes a esse nosso redor. E quando a gente compreende, nós desenvolvemos o não julgar. E quando nós não julgamos, nós estamos desenvolvendo o perdão. E para esse desenvolvimento do perdão, desenvolvemos antes o amor. Mesmo que insignificante, mas ele vai crescendo cada vez mais. Contribua sempre com um pouco mais de amor que podes dar. Eu tenho lido bastante do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento, e tem falado muito. Hoje mesmo foi um texto de Sansão, eu não sei o item, mas deste capítulo, amar o próximo como a si mesmo, que fala desse desenvolvimento do amor. Ame muito para ser amado. Então, como nós vamos querer ser amados, respeitados, abraçados pela sociedade se nós não conseguimos amar, respeitar e envolver o nosso próximo? E olha só, a tolerância é caridade em começo. É apenas um passo. É apenas o início. E exercitando-a em regime de continuidade, você defrontará com os excelentes resultados do bem onde esteja, com quem conviva. Quanto que vai melhorar as nossas relações. Não existe... Outro pulei aqui. Outro auxílio importantíssimo para termos equilíbrio das dificuldades de convivência é a prática da oração. O quanto, aqui, a prece que nos acalma. O quanto que a oração pode mudar completamente, energeticamente, não só o nosso mundo interior, mas como também o nosso mundo das relações. O quanto que a oração pode tirar o véu dos nossos olhos e poder enxergar com mais caridade, com mais tolerância as pessoas que estão ao nosso redor. As suas dificuldades
e podermos nos despertar para estender a nossa mão a essas pessoas. Que também está neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. De você poder enxergar com os olhos da verdade e do amor e da humildade a pessoa que está ao seu redor. E poder enxergar o sofrimento dela e, quem sabe, ajudá-la com o seu acolhimento, com o seu respeito e com o seu exemplo. Não existe um manual, uma receita de como superar essas dificuldades. Cada caso é um caso, cada ser é único. Mas o perdão, o amor e a oração devem estar presentes em todos os casos. Então, nos nossos momentos de tribulações, vamos orar. Vamos mudar energeticamente essas relações. Vamos perdoar. Vamos sentir um mínimo de amor dentro de nós. Porque existe o amor em cada coração nessa terra. Este texto é de Márcio Conegero, um nome diferente, né? Ele é voluntário do Grupo Espírita da Prece, Chico Xavier. Nos momentos de tribulações hoje da humanidade, como acho que já teve um tempo, as pessoas estão muito armadas. Elas se aproximam umas das outras já armadas. Não chegam de coração e mente abertos. Felizes muitas das vezes por conhecer alguém, por poder compartilhar a vida, compartilhar os conhecimentos, compartilhar as alegrias. Aí muitas pessoas podem responder, mas e a necessidade de defesa? Quando não se tem malícia, o sentimento é verdadeiro. Se as outras pessoas não conseguem se achegar até nós com essa abertura, com essa leveza de sentimento, então o que nós possamos fazer? E essa nossa humildade, ela vai ser sempre a proteção contra as maldades. Porque é natural daquele ser desperto, que tem essa intenção e atitude de amor, a inteligência ser clara, ele ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E isso vai ser a sua maior defesa. Vamos sempre cultivar, é o que está faltando também em nossos corações, o cultivo do bom ânimo e da alegria de viver e de agir. São palavras de Joana de Ângeles, que muitas das vezes é um mantra para muitos de nós. E quando nós temos essa alegria em sentir, em ver, em viver, em fazer pela nossa vida e pela vida do próximo, a felicidade, a harmonia, a paz e a saúde se faz presente. Eu ainda tenho alguns minutinhos, mas o nosso estudo de hoje já terminou. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração antes dos recadinhos. Falar alguma coisa, Luiz? Tolerância no dia de hoje é um exercício que precisamos nos esforçar bastante, porque muito foi perdido, né? Nós não temos mais tolerância com nada, então é muito importante a gente exercitar a tolerância, né? A cada dia mais, né? Porque a tolerância é o princípio para você amar o próximo.
né? Como que você vai amar ao próximo se você não tem a tolerância, né? Então, tem que fazer esse exercício para poder desenvolver o amor para com o próximo. A tolerância precedida da compreensão e o amor acima de tudo, né? Você tem notícias lá da lojinha? O que nós temos lá hoje? Chica doida. O que mais? Gente do céu. Temos a canjicada também. Ou acabou? A canjicada ainda tem. E nesse tempinho... Pudim? Como é que é? Gente do céu. Eu acho que antes da gente entrar aqui, a gente tem que passar lá primeiro. Cobrou uma, agora mesmo pegou. Pois é. Gente, alguém tem mais alguma contribuição, alguma pergunta? Soraya? A outra Soraya? Falta alguns minutos, né? Vamos tolerar a pessoa aqui, vamos compreender a limitação da pessoa aqui. Oi, Jaqueline. Queria um pouquinho mais de compreensão, como compreender sem concordar. Isso. Sem afastar, né? Sem... os equívocos, né, que a gente comete, as nossas mazelas que a gente carrega, as nossas manias, né? Quando a gente enxerga as manias, entre aspas, os vícios, ou a pessoa que conversa demais, a pessoa que é ansiosa, que é irritável, que ela... vamos falar, fofoqueira, a pessoa que guarda muita mágoa, que... Então, você vê, parece que é o raio-x daquela pessoa, naquele sentido. Você compreende que é o jeito dela, não compreende? Errado ou não. Mas você vê que é o jeito dela. Você poderia mudar esse conceito, esse jeito dela de uma hora para outra? Não. Quando a gente quer fazer alguma mudança, algum hábito nosso, fala, eu não vou reclamar, vamos usar assim, eu não vou reclamar durante uma semana. É tão difícil, não é? E julgar? Piorou, não consegue. Foi me passado um exercício esse tempo atrás, de eu estar no meio de pessoas e não julgar. Todo dia eu penso nisso. Então, de que maneira que você não vai julgar? Compreendendo que aquela pessoa é daquele jeito. Eu não posso exigir mais dela. Eu posso orar por ela e por mim. Primeiro para mim. Para que eu possa compreendê-la, acolhê-la e não julgar. Maturidade espiritual. É maturidade espiritual quando a gente consegue fazer isso e imaturidade espiritual quando a gente não consegue fazer isso. A compreensão é você enxergar aquela pessoa do jeito que ela é. E aí você vai julgar para quê? E aí você vai falar mal dela para quê? Se a gente também tem os nossos vícios, nosso jeito de ser, e a gente quer ser aceito, não quer? Ah, mas é uma bobagem, eu tenho uma mania de falar mal dos outros. Aí a gente acha uma bobagem irrelevante. Todo mundo fala, todo mundo vê, todo mundo enxerga. Mas não é bem assim. Então, quando você vê aquela pessoa com aquela mania, com aquela impaciência que ela tem, aquela irritação natural que ela tem dela, você compreende. O raio-x é ela, é a Jaqueline sendo Jaqueline. Não é assim que às vezes a gente fala? Então você compreende. Mas mesmo assim, muitas das vezes você não ama aquela pessoa irritada,
importante, a gente ama. Aí o que falta nisso tudo? Compreender, perdoar. E você, da melhor maneira possível, com a tua compreensão, com o teu aconchego, com às vezes algum exemplo, uma palavra de mansinho, você poder direcionar essa pessoa, mas com amor, porque você ama muito e você quer que ela, né, se desperte, que ela mude de direção, e é uma coisa difícil isso. Mas com o exemplo, Jesus, ele não impôs nada a ninguém, né? Naquela época, se hoje em dia nós somos seres ainda muito brutos, e naquela época a ignorância? Eu não sei se era mais ou se era menos, eu acho que nós estamos tudo quase que no mesmo nível. E Jesus, ele impôs alguma coisa? Ele impôs o amor, ele impôs a caridade, ele impôs o perdão? Não, ele não impôs. Ele exemplificou amando, ele exemplificou perdoando, ele exemplificou oferecendo a caridade, acolhendo as pessoas. E, como diz em todos os evangelhos, Jesus andava com os mais perigosos, vamos dizer assim. Com ladrões, com pessoas... como é que a gente fala? Com pessoas que carregavam sempre o ódio, que carregava sempre as confusões da vida. As brigas, eram seres, né, briguentos. E ele não impôs, ele chegava com a sua paz. E ele contagiava isso. Ele contagiava o amor, ele contagiava a paz, ele contagiava essa compreensão natural dele. A oração que nos transforma, que pede aqui para a tolerância, é esse mesmo equilíbrio energético, essa mesma expansão energética, para contagiar suavemente, para contagiar com a doçura, com a paciência. Ficou bom assim? É porque a gente vê muito o externo, né? A gente ouve muito o barulho externo. E a gente não consegue ouvir e sentir esse nosso interior e o seu interior.